Olá para você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do programa Controle Externo, programa que fala sobre as atividades realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sua atividade fim de fiscalizar o dinheiro público paulista, entre outras questões que nós trazemos para que você conheça um pouco mais sobre as nossas rotinas, sobre, mais do que tudo, quem faz o Tribunal de Contas acontecer. Obrigado pelo carinho da sua audiência na TV Alesp, onde estamos com programas novos, inéditos, toda sexta-feira às 9 da noite, representação aos sábados. Muito obrigado de verdade pelos feedbacks que nós recebemos de todo o estado de São Paulo. Também estamos com a nossa programação em mais de 100 emissoras afiliadas à Rede TCESP, TVs Câmaras do Estado de São Paulo e mais de 70 canais comunitários que recebem o nosso sinal. Obrigado pelo carinho e a confiança naquilo que fazemos por aqui. Bom, além da televisão, você também nos acompanha pelo YouTube do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o nosso canal no YouTube em especial tem muita coisa legal que eu deixo aqui registrado para você. Inclusive, se você está nos assistindo agora pelo YouTube, dá uma verificada se você já se inscreveu no nosso canal, se você já curtiu os nossos conteúdos e mais do que isso, pode copiar e mandar para quem você quiser, nos grupos de WhatsApp, aquilo que você achar legal que nós produzimos aqui. No nosso canal no YouTube, além da transmissão das sessões das câmaras e também do Tribunal Pleno, nós temos lives, eventos, simpósios, seminários, cursos, conteúdo jornalístico, o nosso programa, documentários, vídeos institucionais e muito mais. Dá para maratonar aí, viu? Se você quiser acompanhar o que a gente faz dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E também, se você é um fã de podcasts, basta procurar no seu agregador de podcast favorito o podcast TCESP, porque nós estamos lá também nas principais plataformas. Aí dá para ouvir e assistir a gente se você tiver no trabalho, se você estiver na academia, estiver arrumando a casa, estiver numa viagem. Eu gosto muito de viajar, dirigindo, ouvindo podcasts, é bem legal, vale muito a pena. Obrigado, viu? Seja qual for a plataforma que você nos acompanhe, que continue nos acompanhando. Esse programa vai quase chegando ao final da sua segunda temporada aqui na TV Alesp. Bem, deixa eu apresentar meu convidado de hoje, que é um convidado inédito, ainda não tinha participado ainda do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer a presença dele aqui, porque além de ter o cargo, a ocupação seríssima que possui, se tornou um grande amigo de caminhada aqui nessa nossa jornada terrena. Meu querido Abílio Licínio dos Santos Silva, diretor de contas do governador aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui. Grande amigo, grande colega de trabalho, parceiro de viagens. Verdade. E um grande jornalista. Obrigado pelo carinho, viu, o Abílio. A gente, poxa, quantos mil quilômetros a gente tem rodado nos últimos anos, né? E é muito bom fazer parte dessa... Eu falo que é a trupe do Tribunal de Contas. A gente precisa ter um ônibus adesivado, igual de banda, caravana, né? caravana. A caravana, a nossa entourage que vai passando aí pelo estado de São Paulo. Se você acompanha tudo isso aqui no nosso canal no YouTube, é as cidades onde a gente passa para levar conteúdo de qualidade para os gestores públicos em todo o estado de São Paulo. E me aproximei muito do Abílio nessas viagens, dividindo os hotéis, os restaurantes, as quilometragens, as paradas nos postos. E as histórias. E as histórias. Muitas histórias divertidíssimas para fazer valer o nosso trabalho aqui, para que as pessoas entendam o que é a fiscalização do dinheiro público. Mas antes de eu começar, deixa eu apresentar o Abílio para o nosso público. O Abílio começou aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em 15 de julho de 1986, portanto, 37 anos completados este ano de 2023. Puxa vida, hein? É uma dedicação... Quase 3/4 da minha vida. Pois aqui é. dentro. Pois é, que coisa. Eu acho muito bacana isso, a gente vê a pessoa desenvolvendo a sua carreira. O Abílio, que é formado em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo, está na Diretoria de Contas do Governador desde 2006, é isso, né? 2008. Desde 2006 como diretor. Aí para a DCG desde em 2008. A DCG foi criada em 2008 através de um ato do presidente Roque Stadini. Muito bem. Então hoje, gente, nós temos um assunto bastante específico para tratar aqui, porque nós falamos ao longo dos nossos quase 50 programas aqui, Abílio, de muitas áreas do tribunal.
a gente fala, falamos das fiscalizações ordenadas, nós vamos lá ver em loco o hospital, a escola, etc, tal. E nós falamos das prefeituras. Nós falamos que os prefeitos têm aquela questão do bem fazer com o dinheiro público, de acompanhar a execução de contratos, etc. e tal. A gente fala das câmaras, falamos do mapa das câmaras, quanto custa as câmaras, que tem aquele poder de fiscalizar o que o executivo faz. Nós falamos dos nossos painéis de concessões rodoviárias, nós falamos de período de Covid, nós falamos de uma série de coisas, aqui do sistema Aldesp, falamos de saúde, falamos com os conselheiros propriamente ditos, todos, né, os conselheiros participando aqui do nosso programa, mas a sua diretoria, nós temos 10 diretorias de fiscalização aqui na capital, Correto. né? E nós temos as unidades regionais, que têm as atuações mais próximas aos municípios, mas a sua diretoria, ela tem uma característica especial, porque é a diretoria de contas do governador, que também é um jurisdicionado. Quando a gente fala, né, desse nosso espectro de fiscalização, a gente fala do terceiro setor, a gente fala das prefeituras, das câmaras, as secretarias, etc. e tal, mas nós temos a figura maior do executivo do Estado, que é sempre quem está ali sentado na maior cadeira do Palácio dos Bandeirantes. Corretíssimo. E como é que... Você falou que ela foi criada em 2008, Sim. a diretoria, e é justamente para examinar a questão das contas do chefe do Executivo Estadual. Está lá, no nosso artigo 179 do Regimento Interno. Como é que compete a atribuição? Me explica o que é a DCG. Bom, a DCG, como você disse, ela tem o nome de contas do governador, né? A gente tem que fazer uma distinção porque não são as contas do governador propriamente dito, e sim do Estado de São Paulo, sim, né? Então, não é o que o governador gasta no seu dia a dia com manutenção do palácio, nada disso. É o que gasta com ensino, o que gasta com saúde, o que paga de precatórios, o que gasta, melhor dizendo, investe em saúde e em educação, né? Em segurança pública. Então, é nesse nível que a gente atua, na fiscalização das políticas públicas. E aí nós temos que pensar naqueles princípios, né? Como é que é feita essa análise? Nós pensamos na questão da economicidade, da eficiência, da eficácia, da efetividade, para ver se está funcionando como deveria, né? Esse é o grande ponto do trabalho da fiscalização. Sim, é o nosso grande diferencial em relação a uma análise de Secretaria de Estado, por exemplo. A DCG ela trabalha de uma forma um pouco diferenciada, porque ela tem uma matriz de risco, na qual a gente analisa possíveis programas de governo ou ações governamentais que serão fiscalizadas. Então, existem pontos dentro dessa matriz que nos traz elementos para subsídio dessas informações. Uhum. Com base nisso, todo início de ano, na primeira sessão ordinária do Tribunal Pleno, escolhido o conselheiro relator, e a gente, com base nessas informações dessa matriz, a gente fornece alguns planos de trabalho para o conselheiro escolher aquilo que vai ser fiscalizado durante o exercício. Espécie de temas? Temas, exatamente, temas. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com educação especial, com manutenção de prédio escolar, com alguma coisa específica da área da saúde, da segurança pública. A gente não tem um tema específico. A gente procura, dentro dessa matriz, algo que seja relevante, que ainda não tenha sido feito em exercícios anteriores, para ser uma inovação, e apresenta esse projeto para o conselheiro. Ele, logicamente, como ele é dono do processo, ele escolhe se vai acompanhar a nossa proposta ou se vai escolher outros programas ou ações governamentais para serem fiscalizadas. E pela grandiosidade do Estado de São Paulo, Abílio, é um negócio... Nós estamos falando no orçamento por volta de 300 bilhões de reais. 300 bilhões. Sim, é o segundo maior orçamento do Brasil, só perde para o da União. Uhum. E aí você vê a complexidade que é isso. Quando a gente fala que o Estado de São Paulo é um Estado-nação,
Sim. É perfeitamente, não é um devaneio. Não é um devaneio. É tudo muito grande, né? Estruturas, pessoal, sim. custos. A gente está falando com, por exemplo, na área da educação, nós temos, se não me falha a memória, 250 mil professores. Pois é, 250 mil professores, basicamente uns 100 mil policiais militares, se a gente for pensar na Polícia Militar, que são os contingentes maiores, né? Educação, saúde, segurança. São os 3 maiores contingentes que a gente tem no estado de pessoas trabalhando. Isso falando de pessoal. Pessoal. Né? Fora outras questões que envolvem isso. E aí, a fiscalização operacional feita por vocês, ela é faseada? Ela tem 3 estágios? Ela tem 3 estágios. O primeiro estágio, a gente trabalha em pesquisa de elementos, legislação, matérias de jornais, para que a gente possa ter suporte do que a gente está fazendo, conhecer a área que a gente está atuando, para poder exercer a nossa fiscalização. Entendi. Ela tem 3 áreas realmente. Vou pegar aqui a minha cola. Claro, fica à vontade, né? Estamos aqui para isso. Que é a fase de planejamento, a fase de execução e relatórios, né? E a gente pode explicar isso. A primeira etapa consiste na seleção do tema, como eu já disse, né? A segunda fase é a fase de planejamento, que a gente aí delibera como é que a gente vai executar essa política, né? Verificar essa política pública, né? E a terceira é a matriz de planejamento, e aí a execução propriamente dita do que nós estamos trabalhando, né? E aí tem todas essas questões técnicas, né, que quando você vai para a execução, onde fica o trabalho da fiscalização, recebendo dados e apurando. Sim. Por exemplo, se a gente pegar o universo escolar, por exemplo, nós temos 5.000 escolas em 645 municípios. Caramba! Embora a gente não fiscalize a capital, mas existem escolas estaduais dentro da capital. Então a gente trabalha não com esse universo de 5.500, a gente faz uma amostra significativa, ela é estatística, para que a gente possa apurar aquilo que a gente realmente está procurando dentro daquela política pública. Perfeitamente, perfeito. E realmente é um universo que seria impossível você um por um. Quando você trabalha com amostra, você consegue ter um raio-x daquilo, porque não vai ser muito diferente, né, do que... Às vezes você tem algumas diferenças dependendo da regionalidade que você tem no estado, né? Nós temos regiões um pouco mais carentes, um pouco mais abastadas, né? Então existem algumas diferenças. Por isso a amostra. A gente pega a amostra de determinados... Esse ponto eu não tinha imaginado, porque quando a gente fala da prefeitura, lá está lá o prefeito na sua cidade, aquela realidade é X. Sim. Mas no estado você tem um degradê, né? Você tem a região metropolitana de São Paulo funciona de um jeito, você tem regiões mais pujantes, né? Você vai falar lá, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, região de Araraquara, São José dos Campos. Exatamente. Mas aí você tem outros, eu não gosto de usar esse termo, não é nem esse termo que eu gostei, mas mais vazias, né? Em vários sentidos, né? E aí, como o governo do estado tem que atuar, aí realmente tem essa variação, e isso também tem que ser sopesado. Sim. Por exemplo, mesmo em um município grande, não vou citar nenhum, mas sim. Você tem características diferentes. Por exemplo, você pega uma região que tem um polo industrial, mas para dentro dessa região tem uma parte urbana, que às vezes precisa de uma escola dentro de uma zona rural. Entendi. Então, até mesmo dentro da própria região, você tem 2 universos diferentes de serem trabalhados. E tudo isso é levado em conta quando a gente faz esse planejamento e execução. Agora, Abílio, me explica como é que funciona isso ao longo do ano que a gente tem esse trabalho todo de vocês. Você disse, na primeira sessão ordinária do ano, que geralmente acontece em fevereiro, quando há a troca, né, da mesa diretora, enfim, já define-se quem é o relator das contas do governador. Ok, aí nós temos essa questão do tema, da temática, e aí ao longo do ano é feito isso? Como é que são os prazos? Ao longo do ano a gente trabalha nessas questões de planejamento, a gente vai de execução. Nosso prazo é apertado, se a gente pensar bem, porque o julgamento das contas do ano anterior, por exemplo, de 22, foi feito em junho de 23. Entendi. Mas nesse inteirinho a gente já acabou todo o processo de 22.
Então a gente já está trabalhando com a temática de 23. Então nós não temos exatamente 12 meses para trabalhar essa... Pois é. Nós trabalhamos em 9, 8. É uma gestação, às vezes de risco. Sim, exatamente. Fazendo É um essa prazo analogia. curto para uma matéria tão complexa como é as contas do governador. Para um volume tão denso de dados, Sim. para um universo tão grande a ser fiscalizado. Às vezes Exatamente. precisa de uma fiscalização em loco, às vezes precisa de uma questão mais, né? Sim, a gente tem a parte da fiscalização em loco. Com isso, muitas vezes a gente se vale do apoio das regionais, porque tirar um funcionário aqui da capital para mandar, por exemplo, para Fernandópolis, para Atravessar o fazer estado. talvez 1, 2, 3 escolas, não vale a pena. Então a gente se vale das regionais para isso, e muitas vezes a gente conta com o apoio das diretorias de fiscalização também, para que o nosso universo seja maior. Das diretorias aqui da capital Sim, também. sim. A DCG hoje, ela contando comigo, nós temos 20 servidores. Sim. Por um universo muito gigantesco. É muito gigantesco. Sim. E aí a gente traz, já falamos bastante sobre isso aqui no programa, Abílio, da importância, até conversei com o Dr. Roque Cittadini a respeito disso, nosso conselheiro decano, que foi a criação dos escritórios regionais no final da década de 80. Assim que você chegava aqui ao tribunal, né, começaram a criar os escritórios regionais que viraram as unidades regionais. Para a sua diretoria, é fundamental. Sim, hoje é fundamental. Hoje a gente não consegue fazer uma execução que não conte com a colaboração das regionais. É muito complexo, como eu digo, né? O universo é muito grande, a extensão territorial do estado de São Paulo também é gigantesca. Sim. Então, assim, o deslocamento para fazer alguns pontos específicos fica mais fácil e tranquilo contando com a colaboração das regionais. Dá para perceber, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, da grandiosidade que é realmente o estado de São Paulo, quando a gente fala e compara ao Brasil. O Abílio reiterou aqui o que já outras pessoas falaram no nosso programa, essa questão orçamentária de valores, enfim, só perde para a União, só perde por todo, né? Quando a gente pensa em Brasil. Aí depois é o estado de São Paulo, que é um universo, nós estamos falando de mais de 34 milhões de habitantes, né, que estão aqui no território paulista, né, vivendo, consumindo os serviços de saúde, segurança, educação, transporte. É uma enormidade, é uma coisa assim. E aí quando você pega justamente nas prefeituras, a gente já vê como é o transtorno, né, a dificuldade do gestor, imagina enquanto gestor do executivo paulista como um todo, né, onde você tem que ter o olhar para as cidades, né, além de pensar geral, né, política, por exemplo, segurança pública, a política de Estado. O prefeito, às vezes eu acho muito absurdo isso, Abílio, né? Vai entrevistar uma pessoa na rua, o prefeito tem que pôr mais polícia aqui na rua. Não está sobre a... Não está na competência. A competência, né, dele. Então, o governador, né, o governo, a pessoa que está ali na cadeira que eu falei, mais alta do Palácio dos Bandeirantes, ela tem que pensar no Estado, em políticas de Estado, como é segurança, uma questão como essa, e também nessa ajuda local. Sim, né? A capilaridade das escolas, os hospitais. Na cidade X tem um hospital regional que atende ali 50 cidades, que atende... Então tem uma... E aí saúde é uma questão que às vezes você tem uma gestão bipartite, tripartite. Geralmente é tripartite. Geralmente, né? Hoje é tudo tripartite, você tem a fatia do SUS que vem pela União, você tem o que o Estado vai colaborar, o que o município vai colaborar. A educação ela é mais bipartite, né, onde você tem a educação básica bem inicial, muito a cargo dos municípios, depois você tem um ensino médio profissionalizante, né? Você tem as FATECs aqui no caso do Estado de São Paulo, as ETECs. Então é muita coisa. Sim, muita coisa. É um universo que as pessoas têm que ver que realmente... E entender a importância do nosso trabalho. O nosso trabalho é fundamental, né, na questão de avaliar a política pública. Né? Se você tem uma política pública bem planejada e bem executada, a sociedade ganha com isso. Isso. E é nisso que o tribunal vem colaborar com o governo. As contas do governador, ela faz isso. Né? Ela analisa a política pública para que, se a gente detectar alguma falha, que a gente possa sugestionar a quem é o gestor da política pública que haja uma melhoria de qualidade nisso
e com isso a população ganhe, né? Pois é, muito além de apontar, de multar, de dizer que está errado, é mostrar também, né, como segue por aqui. Acho que é um ponto importante do trabalho do tribunal. Assim como a gente tem as questões que envolvem os encontros regionais de prefeitos, Sim. a gente tem a questão didática também quando a gente faz a política pública, quando a gente fiscaliza a política pública, né? Sem dúvida. E é importante esse lado, né? Nós falávamos no começo dos nossos milhares de quilômetros viajados, é importante isso, né? Ir, orientar, estar de portas abertas e mostrar como se faz, né? Sentar numa mesa e falar assim, vem falar com a gente. Exatamente. Né? Quando sentam os diretores de supervisão da fiscalização, quando senta, né, o Paulo Massaro, o Alexandre Carsola, senta o Abílio, o pessoal da tecnologia da informação, e pegar esses temas que são latentes e levar. E isso é uma coisa que o Abílio participa, nós estamos sempre viajando. Esse ponto é importante também, né? Sim, é fundamental, né? Hoje em dia, se você não tiver a colaboração junto ao governo, acho que a gente não vai andar, não vai ter uma sociedade melhor, não vai ter um benefício para a sociedade. Acho que isso é bem importante. Bom, vamos voltar para a nossa linha de produção da DCG. Passaram os meses, tudo sendo auditado, tudo sendo ali visto, etc. e tal, é montado o relatório. Exatamente. E quando a gente fala de um relatório, gente, não é uma... Olha isso aqui, uma folha de papel, e vamos ver aqui o que a gente tira disso aqui. É uma publicação, que inclusive convidamos as pessoas, né, Abílio? Está no nosso site. Você vê lá na aba de publicações, contas do governador, tal ano, tal ano, tal ano, tal ano. É um tomo. O que é esse relatório? Explica pra gente, que é a peça final, é o produto final. É o produto final da diretoria. Isso. No final da linha de produção da diretoria sai o relatório. O que é isso? Na verdade, é assim, a gente tem que dividir esse relatório em dois momentos. Nós temos um relatório que cuida só da execução orçamentária, que daí a gente afere despesas com saúde, se os mínimos constitucionais estão sendo cumpridos, o mínimo da educação, se os precatórios estão sendo pagos, se existe déficit orçamentário ou não, né? Se a dívida ativa vem sendo cobrada. Então, assim, tem uma série de coisas que compõem esse relatório. E aí nós temos os relatórios que compõem também, que são das fiscalizações operacionais. Que eu brinco que cada agente que produz um relatório desse é como se fosse um autor de livro, porque todo ano ele tem que escrever sobre uma matéria distinta. Que loucura. Sim. E dados, dados e dados. Dados, dados e dados. Aí o relatório, ele é entregue... podemos falar de prazos? Vamos, diga, à vontade. Assim, o governo do estado ele tem até dia 30 de abril do exercício subsequente para apresentar o balanço para o tribunal e para a Assembleia Legislativa. Por exemplo, vamos pensar já no ano que vem. O primeiro ano de gestão do Tarcísio, ele tem até 30 de abril do ano que vem para apresentar... As peças orçamentárias... De 23. Sim. Ok. Em termos de prazo, da entrada, a diretoria de contas do governador tem 10 dias corridos para elaborar esse pequeno relatório que você citou. Não, mas espera um pouco. 10 dias corridos, nem úteis. Corridos. É que assim... Vocês são maratonistas, hein? Sim, a gente trabalha incansavelmente. Tudo bem que a gente tem uma preparação antecipada, a gente começa a trabalhar um pouco antes, que os dados já estão, quando a gente sabe que os dados da Fazenda já estão fechados no sistema, a gente começa já a apurar o que puder adiantar, mas a gente precisa, de qualquer forma, das peças orçamentárias oficiais aqui no tribunal. Então a gente espera até 30 de abril para concluir esse processo. Sim, que é o prazo. Que é o prazo derradeiro. Isso. Então nós temos 10 dias, aí subsequente à diretoria de contas do governador, o DSF tem 1 dia para conversar, para falar no processo. Do DSF, 2 dias na assessoria técnica jurídica. 2 dias na SDG. Sim. 1 dia no Ministério, 2 dias no Ministério Público e 1 dia na PFE. Conclusos os autos, eles são submetidos ao conselheiro relator, Isso. que daí dá ciência ao governo do estado pelo que foi apurado. E aí começa todo o processo de
defesa, de apresentar justificativas para alguns apontamentos irregulares que tenham acontecido. Sim. Então tem todo esse processo. Porque eles vão estar destacados. Sim. Tudo todo esse pessoal que você disse aí foi destacando. Além do trabalho ali da DCG, o que vai passando, né? No DSF, vai passando na ATJ, que tem suas competências ali específicas, a SDG, o Ministério Público e também, nesse caso, a PFE. A PFE. Aí tem, com todos esses, com o relatório e com todos esses pareceres, o relator abre prazo ao governo do Estado de São Paulo e aí fixa um prazo, né? Para apresentação de defesa, e aí volta, e aí a critério do relator fala TJ, SDG, Ministério Público, que é obrigatório, e PFE. Sim, interessante. E tem 60 dias da entrada, do dia 30 de abril, para concluir o julgamento. E aí é feito numa sessão especial? Uma sessão especial. Específica de contas do governador? Sessão extraordinária. Extraordinária. E aí acontece o que tem que acontecer na sessão, dependendo do que foi, etc. Mas o interessante é saber que segue o monitoramento. Sim, a gente tem um monitoramento. A sessão acabou, muito obrigado, vamos todos embora? Não. Não. Nosso trabalho nunca acaba. Exatamente. Nosso trabalho nunca acaba. A gente tem monitoramento daquilo que foi recomendado. A gente tem monitoramento da diretoria de contas do governador já tem um monitoramento propriamente dito de algumas horas operacionais que já foram feitas em exercícios anteriores para ver se houve alguma melhoria. Sim. Então, assim, o monitoramento nunca acaba. Puxa vida. Abílio, infelizmente o nosso tempo é curto, nós já vamos nos encaminhando para o final do programa. Acho que deu para entender um pouco do que é essa especificidade especificíssima. Criei uma palavra nova aqui, hein? Ó, essa especificidade tão específica que é a diretoria de contas do governador, que é tão importante porque é lá de cima que vem muitas das políticas públicas que são encaminhadas para o Estado, para os municípios, né? Para o Estado, quando eu digo aquela coisa fechada, estadual, e aquela coisa que vai para os municípios, e é muito importante saber que tem gente ao longo do ano, então não é aquela coisa, vamos esperar chegar, aquela coisa, não, tem que estar olhando, e quando acaba, começa de novo, mas olhando o que já foi feito atrás, porque de repente a gente puxa de lá para cá, mas olha aqui, não foi isso, aquilo outro, e o trabalho é entregue com muita honestidade, muita lisura, e o que nos deixa muito felizes de poder caminhar junto nesse trabalho lado a lado. Abílio, é isso, muito obrigado. E se você me permite agora no final, ninguém faz nada sozinho. De fato. Não é o Abílio. De fato. São todos os servidores que trabalham na diretoria de contas do governador, que fazem esse trabalho, e a gente sempre agradece a colaboração das regionais e das DFs, que também nos ajudam, e agradecer por esse momento, mostrar um pouquinho do que a diretoria faz. Teríamos aqui assunto para ficar muito tempo conversando. Mas todo mundo que vem aqui eu já convido para quando quiser voltar, ficar à vontade. Mas sempre à disposição. Obrigado. E agradecer ao amigo pela oportunidade. Estamos sempre juntos, seja nas rodovias do país, aí, do estado, até do país se precisar, a gente vai também, não tem problema, a gente vai levar nosso know-how também. E aqui é isso, o Tribunal de Contas do Estado ele é um motor cheio de engrenagens, cada um na sua especificidade, exatamente. Só que uma tem que estar ali bem ajustadinha com a outra para que saia esses trabalhos tão importantes. Acessem os relatórios das contas do governador no site do Tribunal de Contas, é muito importante para ter essa noção da grandiosidade do trabalho feito por essa diretoria. Mais uma vez, obrigado, meu amigo. Leve o nosso abraço a todo o pessoal da DCG, né, a todo o pessoal que atua firmemente. E aqui a gente vai ficando também por mais uma edição encerrada do nosso Controle Externo. Lembrando que estamos de volta na próxima semana. E se você quiser saber mais sobre o nosso Tribunal de Contas, é muito simples. Acesse tce.sp.gov.br e siga-nos também nas redes sociais. Tchau!